Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Júnior Lopes, sou professor de Geografia da Rede Estadual de Ensino. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho, cujo tema é o Brasil em mapas. Nós vamos dar ênfase às principais características dos meios de transportes e comunicação no nosso país e a importância desses dois meios na integração do território brasileiro. Lembrando que as redes de transporte e comunicação são muito importantes na organização econômica e integração do território brasileiro. Por que os meios de transporte e comunicação são tão importantes? Não só para o Brasil, para outros países do mundo. Porque toda e qualquer atividade econômica, seja agropecuária, seja indústria, seja o turismo, elas dependem de infraestrutura necessária para o seu desenvolvimento. Infraestrutura necessária é essa que nós encontramos importantes nos meios de comunicação e de transporte. Sem comunicação e sem transporte, não existe infraestrutura, não existe desenvolvimento em atividade econômica alguma, né? Baseado nessas características, nós vamos estar conhecendo um pouco da evolução dos meios de transporte do nosso Brasil. E o que demonstra o quê? A importância deles na integração do nosso território e no desenvolvimento econômico. Nos séculos XV, XVI até o século XIX, os meios de transportes mais utilizados eram o quê? A tração animal. Meios de transportes, né? Feito a partir de carroças, cavalos e carros de boi. Naquela época, naquele período, os caminhos eram abertos por indígenas e através das carroças, cavalos e carros de bois, os meios de transportes eram feitos entre as propriedades, fazendo com que, naquela época, houvesse uma integração territorial. À medida que os anos foram se passando, houve uma evolução. Chegamos no final do século XIX, né, onde iniciou com mais importância as ferrovias no nosso país. O desenvolvimento das ferrovias no nosso país foi atrelado a quê? Ao surgimento das máquinas a vapor, né? E com a cultura cafeeira, o capital, o dinheiro gerado pelo café, tinha-se a necessidade da construção de ferrovias para escoar a produção do café e porque naquele período já estava iniciando o quê? A atividade industrial no nosso país. Em qual região? Na região sudeste. Com isso, começou a surgir na região sudeste, devido ao capital gerado do café, ao início da atividade industrial no Brasil, as ferrovias, os transportes feitos a partir de ferrovias, né? Com essa evolução do transporte ferroviário no Brasil, surgiram também nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, o quê? Os primeiros bondes a vapor e também os bondes elétricos. Então, naquele período, né, do fim do século XIX à metade do século XX, o principal meio de transporte utilizado no Brasil era o transporte ferroviário a partir das ferrovias. A partir de 1950, a importância nos meios de transportes do nosso país seria maior porque iniciar o quê? As rodovias. O governo ia priorizar as rodovias. Qual o governante na época? Qual o presidente? O presidente Juscelino Kubitschek, né? Ele começou a atrair e incentivar o desenvolvimento da indústria automobilística no nosso país. Com isso, com a indústria automobilística, com a fabricação de veículos, houve a necessidade do governo que priorizar o desenvolvimento das rodovias. Esse desenvolvimento foi tão intenso que o governo queria, além de estimular a indústria automobilística, também fazer com que houvesse uma integração maior do território brasileiro. Com isso, né, com esse desenvolvimento das rodovias, é tanto que hoje mais de 50% do transporte de cargas no nosso país é feito a partir das rodovias. Lembrando que também hoje existe uma participação não igual às rodovias do transporte hidroviário e do transporte aéreo
a partir das construções de portos e também de aeroportos no nosso país. Assim como os meios de transportes, vale salientar também a importância dos meios de comunicação, né, como peça também importante e fundamental para a integração do território brasileiro. Assim como as ferrovias, como as rodovias e como tração animal, que teve uma evolução cronológica, também podemos citar também essa evolução nos meios de comunicação, né? Lembrando que as áreas de maior concentração de pessoas no nosso país foram as primeiras a receber o quê? A infraestrutura para a implantação de uma rede de comunicação mais abrangente, né? Onde no Brasil houvesse uma concentração de pessoas de capital, principalmente, essas áreas iriam receber principalmente uma rede de comunicação mais abrangente e mais eficaz. Lembrando que lá nos séculos 16 até o século 18, as correspondências, o meio de comunicação mais utilizado seria o quê? Seria aquela feita a partir de mensageiros que levava as mensagens em lombos de animais como o cavalo. Era o meio de comunicação mais utilizado naquele período, né? Do século XVI ao século XVIII. Chegamos no início do século XIX a parte do século XX, onde o equipamento mais utilizado seria o telégrafo. A partir da metade do século XX aos dias atuais, nós vamos ter o implemento, o surgimento de vários tantos importantes meios de comunicação, né? Vai ter o telefone celular, o telefone fixo, televisão, chegamos aos computadores com todos os seus incrementos, sua tecnologia, sua importância. Então, vale salientar nessa aula que tanto os meios de transporte e comunicação tiveram uma participação muito importante na integração do nosso território, do território brasileiro. Por quê? Porque eles fazem parte de infraestrutura necessárias para o desenvolvimento das atividades econômicas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, vocês podem curtir, compartilhar, dar um like e se não é inscrito, pode inscrever.